Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, direto da Biblioteca Comunitária da Paz, para mais uma historinha, Os Três Irmãos Zulus, de Rogério Andrade Barbosa. No reino Zulu haviam três irmãos, o Punga, o Indula e Malandela. O Punga e o Indula eram os irmãos mais velhos, os mais fortes. Quando chegou numa certa idade, saíram para caçar. É lógico que Malandela, o mais jovem, não havia sido convidado. A mãe natureza havia lhe dado outras qualidades que o ajudaria a tecer seu futuro. Passado algumas luas, os irmãos de Malandela não retornavam. Aí Malandela foi procurar seu pai para saber o que havia acontecido. Pai, já fazem muitas luas que meus irmãos não retornam. O que devo fazer? O pai de Malandela, por sua vez, foi procurar o Nyanga, o líder espiritual daquela tribo, aquele que faz o intermédio entre os espíritos e as coisas aqui da terra. E Malandela seguiu viagem. Foi andando, refazendo as pistas. Eis que de repente, Malandela e seus irmãos se encontraram. Eles olharam para Malandela e falaram: o que é que você está fazendo aqui? Malandela respondeu: 3 cabeças pensam mais do que 2, e seguiram viagem. Foram andando, até chegar numa grande savana. Nessa savana podia-se ouvir até o uivo de chacais e as risadas de hienas. Um dos irmãos de Malandela começou a chutar um formigueiro que havia naquela grande savana, e Malandela interferiu. Malandela falou: ei, deixa elas em paz, a vida delas é tão importante quanto a nossa. E seguiram viagem. Foram andando, até chegar num grande lago. Nesse grande lago tinham várias aves. Um dos irmãos de Malandela foi devagarinho para ver se caçavam daquelas aves, só que Malandela interferiu. Jogou uma pedra naquele rio e todas as aves voaram, formando uma grande nuvem. Foram andando, até chegar perto de uma árvore. Nessa árvore havia várias abelhas. Um dos irmãos de Malandela gritou: mel! É que eles estavam com fome. Malandela, por sua vez, interferiu: deixe as abelhas em paz, o mel pertence a elas. E seguiram viagem. Foram andando, até chegar num reino distante. Nesse reino, todos haviam se transformado em pedra. Apenas um velho senhor havia sobrevivido. Malandela se ajoelhou perto daquele velho senhor e falou: Salbona babá. É que na cultura Zulu, a sombra dos mais jovens não deve sobrepor a sombra dos mais velhos. É um insulto. Aquele velho senhor se levantou, fez um sinal para Malandela e seus irmãos, e ele os acompanhou até sua cabana. Quando chegou na cabana daquele velho senhor, Malandela e seus irmãos deitaram-se nas esteiras, bebeu um pouco de amazi, que é leite azedo. É que na cultura Zulu eles não bebem leite fresco, eles só bebem leite azedo. Na manhã seguinte, aquele velho senhor se levantou e começou a contar a história daquele reino distante. Há muitas luas esse reino foi transformado em pedra. Todos os que estavam aqui foram transformados em pedra. Somente eu sobrevivi. E para que todos se salvem desse encantamento, um de vocês deve salvar esse reino, cumprindo 3 tarefas. A primeira delas é resgatar as 300 miçangas dos colares de 3 princesas. É lógico que o irmão mais velho de Malandela se levantou e disse: eu vou ser o primeiro. E foi andando até o jardim daquele reino para procurar as miçangas. Só que o irmão de Malandela teve uma dificuldade. Ele passou o dia todo se rastejando pelo chão, É que naquele jardim havia muitos espinhos, chamado Nikuzama, também conhecido como cabeça de touro. O corpo dele todo lanhou e ao fim do dia só conseguiu poucas miçangas e se transformou em pedra. Da segunda vez, foi a vez do irmão mais novo do meio de Malandela. Esse, por sua vez, foi se rastejando da mesma forma que o outro irmão e ao fim do dia só conseguiu poucas miçangas e seu corpo se transformou em pedra. Chegada a vez de Malandela, nosso herói. Malandela chegou perto daquele jardim, se sentou perto de uma árvore e se perguntou: se os meus irmãos mais velhos não conseguiam, o que eu, o mais novo, vai conseguir?
De repente, várias formiguinhas foram se juntando ao pé de Malandela e uma voz leve conversou com ele. Malandela, você salvou minhas irmãs naquele formigueiro. Chegou nossa vez de te ajudar. Aos poucos foi se juntando, coletando aquelas miçangas, e todas as miçangas dos colares das princesas foi resgatado por Malandela e a ajuda das formigas. É chegada a segunda etapa da prova. Na segunda prova, consistia em Malandela ir até um rio, no fundo desse rio, resgatar a trinca, a fechadura da cabana das princesas. Eis que de repente os patos foram mergulhando, aqueles patos que Malandela ajudou, mergulhando, e conseguiu puxar aquela trinca. Malandela, mais uma vez, conseguiu se salvar. É chegada a terceira prova de Malandela. Na terceira prova consistia em ir na cabana do quarto das três princesas e descobrir qual delas era a mais jovem. Cada uma delas havia bebido uma coisa doce mais cedo. A primeira comeu um pouco de açúcar, a segunda bebeu calda açucarada e a terceira lambeu mel. Eis que de repente Malandela ouviu uma vozinha leve conversando com ele. Era a rainha das abelhas que veio te ajudar. Primeiro ela foi na primeira e na segunda e disse: não, essas duas. O tempo tirou o doce da boca delas. Na terceira, ela afirmativamente afirmou: essa é a mais jovem. O mel que havia na sua boca ainda existe aqui. Malandela chegou perto daquela princesa e gritou: essa é a mais jovem. De repente foi tudo se transformando, tudo se transformando, e todos daquele reino conseguiram se salvar. Inclusive o rei daquele reino, um rei chamado Niogama, o leão. Aquele rei chegou perto de Malandela e falou: Malandela, você vai ser o herdeiro do meu reino. E passado algum tempo, a palavra se cumpriu. A palavra de rei é ordem. A corte e o rei viu Malandela se ascender naquele reino. Malandela casou-se com a princesa mais jovem e, quanto aos seus irmãos, aprenderam a lição. Todos se casaram, fundando seus kraals, e todos viveram felizes para sempre.